Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um live FJU. Lembrando a todos que hoje é dia de algo a mais. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, a galera do Templo Salomão se reúne aqui na Catedral do Brás, na Avenida Celso Garcia, 499. Você é o nosso convidado para você que quer um pouquinho mais, né, espiritualmente, você quer aprender, você quer desenvolver na fé. Então já estou deixando o recado, que aí dá tempo de você começar a se preparar, se organizar para estar com a gente daqui a pouco às 7h30 da noite, tá bom? Hoje eu estou aqui com o Matheus e com a Camila e eles vão contar um pouco da história deles para a gente, de como que eles chegaram no Força Jovem, como que eles eram antes e como que eles foram ajudados. Para que você que é jovem, você que tem decisões a tomar, você que todo dia, né, tem que tomar decisões e você sabe que essas decisões podem influenciar a sua vida para sempre. Algumas delas, a influência não é tão grande, você faz uma escolha errada, você sofre um pouquinho, dá para reverter. Outras são muito mais difíceis de reverter. Então, é importante que você tome decisões certas para que depois você não venha sofrer, tá bom? Então a gente vai ao intervalo rapidinho, a gente já volta para bater um papo com eles. E você que não conhece o Força Jovem Universal, dá uma olhadinha nesse vídeo, você vai entender um pouquinho mais sobre quem nós somos e o que nós fazemos. Dia Nacional da Força Jovem Universal. No que respeita ao mérito, a Força Jovem Universal tem como propósito apoiar jovens de diversas formas. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no segundo sábado de janeiro, todos os anos. Então a mobilização desse grupo é impressionante, como eles são organizados e como eles têm contribuído muito com a nação, cuidando de jovens em todo o país. Você que é jovem, a partir de agora, nós vamos ter um trabalho intenso em toda a Igreja Universal do Rio de Deus. Nós vamos investir para que todos possamos integrar na obra de Deus, serem úteis para a glória do nosso Deus. Amém, pessoal? Tá ligado? Escute o que eu tô falando, vai arrebentar. Somos mais de 300 mil jovens em todo o mundo, impactando vidas em mais de 100 países. Nas redes sociais, somamos mais de 2 milhões de seguidores e já alcançamos milhões de visualizações em nossas plataformas. Isso são mais que dados, isso é transformação, inspiração. Isso aqui é Força Jovem Universal. Hoje celebramos o segundo ano do Dia Nacional da Força Jovem Universal, uma data especial sancionada pelo Presidente da República. Este marco reconhece o impacto transformador da FJU na vida de milhões de jovens em todo o país e no mundo. Vamos juntos continuar construindo um futuro melhor, porque na FJU, a Força Jovem é você. Com 9 projetos para o desenvolvimento de talentos, a FJU não para. No Projeto Esportes, temos diversas modalidades esportivas, como futebol, basquete, vôlei, artes marciais e muito mais. Aqui você vai se desafiar, vencer, se divertir e desenvolver. No Cultura FJU, é hora de mostrar o seu talento. Na FJU você tem a chance de brilhar na dança, teatro, na música. Cá entre nós,
cultura, é tudo isso e um pouco mais. Falando em conexão, bora se conectar com quem nos faz bem. No Projeto Mídia, estamos na produção audiovisual e no jornalismo com muito conteúdo. E se liga no Projeto Help. É a mão amiga para te ajudar a vencer desafios, seja depressão, crises de ansiedade, dentre outros problemas de saúde mental. E você que está aqui no Luau 5G e precisa desabafar, nos procure no Cantinho do Desabafo. Não te julgamos, te ajudamos. E caso você que está nos assistindo na TV ou nas redes sociais, nos envie uma mensagem via WhatsApp 11 2392 6910. E vamos superar essa má fase juntos. E a nossa energia explode com os nossos mega eventos, que são pura inspiração e diversão. Luau FJU, Mega Dance, Projeto Esporte Jovem, Mega Help, Photo Challenge e Curta FJU. E todos os finais de semana reunimos milhares de jovens no Encontro Jovem FJU, uma tarde super animada, com uma palavra de fé nos trazendo o verdadeiro propósito para a nossa vida. E claro, temos sempre aquela madrugada de pura energia, redenção e novo nascimento. Estamos falando da nossa FJU Night. Então compartilhe o que é bom e venha com seus amigos nesta madrugada marcante. Mas tudo isso só é realizado porque temos vocês, pessoal. Valeu a todos vocês por estarem juntos e misturados com a gente nesse segundo ano de celebração ao Dia Nacional da Força Jovem Universal. A FJU é mais do que um movimento, somos uma família. Sim, o Força Jovem me ajudou bastante, a questão de amizades. Hoje eu aprendo a ser uma jovem diferente, a ser guiada pela palavra de Deus. Eu consegui me conectar com jovens de outra idade que tinham o mesmo ideal que meu, que era conhecer a Deus. O alívio que eu buscava eu encontrei aqui. Eu encontrei verdadeiras amizades, pessoas que tinham algo para dar. Aqui eu encontrei uma família de verdade, aqui eu encontrei amigos de verdade. Antes eu me sentia muito sozinha e eu não acreditava que eu poderia conseguir pessoas que realmente poderiam me ajudar, que realmente queriam o meu bem. E quando eu conheci a Força Jovem, eu vi que ali tinham pessoas que estavam dispostas a me apoiar, sem me julgar. Venha fazer parte da Força Jovem Universal e se torne parte dessa história. Força Jovem Universal. Aqui, a Força Jovem é você. Você já sentiu que precisa de algo a mais na sua vida espiritual? Algo que vá além do comum. Algo que te impulsione a um novo patamar de conexão com Deus? A FJU te entende. Por isso, promovemos as reuniões do Algo a Mais, um espaço para aqueles que buscam ir além. Nossos encontros semanais não são comuns. São momentos de troca, aprendizado e crescimento. São temas direcionados ao seu dia a dia para te auxiliar em seu crescimento espiritual. O objetivo do Algo a Mais é simples. Queremos que você receba algo além do que já recebeu de Deus. Se você buscar mais, se você deseja ir além, junte-se a nós nas reuniões do Algo a Mais da Força Jovem Universal. Acesse nosso site e saiba onde nos encontrar. Vamos bater um papo com eles então, lembrando a todos que está chegando aí a Sexta-feira Santa e todos nós vamos estar juntos no evento Família ao Pé da Cruz. Vai ser aqui no novo estádio do Pacaembu. Na Sexta-feira Santa teremos 2 reuniões, às 10 da manhã e às 17 horas. E para você poder participar, você não precisa pagar nada, mas você precisa ter a sua credencial. Então acesse o site Família ao Pé da Cruz e ali você vai entender um pouquinho mais sobre o que você deve fazer, onde você pode conseguir a sua credencial. E a ideia vai ser exatamente essa, de levar a nossa casa, a nossa família ao pé da cruz. Nós vamos nos curvar diante de Deus pedindo a ajuda dele, a proteção, o socorro dele. Você sabe que tem muitas pessoas que estão curvadas, ajoelhadas diante dos problemas.
Tem gente que está curvado para as drogas. Quer dizer, é um familiar que está ali preso nas drogas, na traição, na prostituição, na miséria. Então, o que é melhor? Se curvar diante dos problemas ou se curvar diante de Deus? É isso que nós vamos fazer. Nós vamos trazer a nossa família ao pé da cruz. Você está vendo imagens aí do estádio. Esse estádio vai estar completamente lotado. Não só arquibancada, mas também um gramado. Nós vamos colocar aí milhares de cadeiras no gramado para você que vai chegar primeiro, quiser sentar ali. E também teremos a cruz bem no meio do gramado, onde nós estaremos levando o nosso pedido em favor da nossa família. E o Força Jovem vai participar também com um musical falando sobre a família. Então vai ser um evento para entrar na história. Não perca e esteja com a gente, tá bom? Sexta-feira Santa agora, você vai estar conosco 10 da manhã ou 17 horas, mas lembrando, você precisa da sua credencial, ok? Então vamos lá, Camila, começando com você. Você está no Força Jovem há quanto tempo? 2 anos. E participa onde? Sede de Mauá. Sede de Mauá. Isso. Já aproveita e dá aí o endereço, o dia do encontro jovem, horário, como é que é lá? É a Avenida Barão de Mauá, 388, e acontece todo sábado, às 18h45. Sábado. Sábado. Né? 18h45. Exatamente. Então, conta pra gente a tua história. Bispo, eu cresci na igreja. Então, minha mãe me levou aproximadamente com 4, 5 anos. E meu pai, ele era alcoólatra. Então, eu cresci vendo o meu pai beber, manifestar dentro de casa. E ele trabalhava por conta. Então, às vezes, quando ele tinha as recaídas, a gente acabava passando necessidade, né? Então, eu cresci vivenciando isso. Na minha infância, eu sofri um abuso, né? Por um familiar próximo. Criança? Isso, quando criança, eu tinha 5 anos. Você sabia que era um abuso? Na época, não. Na época, eu não entendia, né? Eu era muito pequena. Foi dar um estalo quando eu era adulta e eu comecei a entender o que havia acontecido de fato, né? Então, eu não cresci tendo mágoa nem nada, né? Mas quando eu entendi, foi uma situação bem difícil para eu lidar. Então, eu cresci na FJU, né? Então, com 15 anos, eu me tornei obreira. Então, eu fui dos 15 aos 17 anos. E eu me convencia que eu tinha o Espírito Santo, né? Eu andava certinho, eu fazia tudo bonitinho. Então, eu achava que eu tinha o Espírito Santo. Mas, na verdade, eu nunca tinha tido de fato. Então, você não convenceu só você mesmo, você convenceu o pastor também, né? Sim, senhor. Para te colocar de obreiro, você devia ser aquela santinha, aquela pessoa que todo mundo pensa que tem o Espírito Santo. Porque o pastor, quando conversa, entrevista, ele não sabe o que está dentro da pessoa, né? Sim, sim. Mas você não tinha. Não tinha. Eu era uma obreira muito dedicada, né? Eu ajudava muito. Fazia muito. Eu tinha muitas obras, né? Mas dentro de mim eu era vazia. E eu achava que o que faltava era um relacionamento, mesmo eu sendo muito jovem, né? Era uma profissão. Eu achava que o que faltava era coisas externas. E eu não dei a devida atenção que, na verdade, o que faltava dentro de mim era o Espírito Santo. Devido a isso, eu olhava para as pessoas no mundo e eu achava que elas eram mais felizes do que eu. Eu olhava e falava, poxa, mas eu tenho Deus, por que eu não tenho essa felicidade, eu não tenho essa alegria, né? E aí o mundo começou a brilhar. Então, decidi sair, entregar meu uniforme e sair. Conversei com um pastor na época, o pastor tentou me ajudar, mas acabou que realmente eu saí. Então, eu saindo, eu comecei a conhecer uma pessoa na escola, uma amiga, que aí ela começou a me apresentar as baladas, né, bebidas, amizades. Você saiu de obreira apenas, continuou na igreja ou parou de ir na igreja? Não, saí de uma vez. Parou de ir na igreja? Parei. Quer dizer, de obreira para quem não vem nem na igreja mais? Não ia. Às vezes o pastor, né, me chamava, eu até ia, conversava com ele, mas de fato eu não queria mais. Eu queria conhecer o mundo. E aí eu comecei a conhecer o mundo, comecei a usar maconha, comecei a beber. Uma pessoa próxima me apresentou a cocaína, comecei a usar cocaína. E aí comecei, né, a aprontar bastante. Conheci o meu namorado, né, o pai da minha filha, onde eu tive um relacionamento de 8 anos com ele. Foi um relacionamento onde eu não era valorizada, onde houve traições, agressões, né? Com 3 anos de namoro ele me traiu, a gente terminou. E aí depois eu achando que ele havia mudado, voltei com ele novamente. Engravidei, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, né? Minha filha vai fazer 7 anos. E depois que nós terminamos, eu retornei para a igreja, não querendo mais aquela vida. Só que eu ainda tinha ansiedade pela vida sentimental. E eu comecei a me deixar levar. Conheci uma pessoa dentro da igreja que eu achava que era uma pessoa de Deus, mas na verdade não era.
Então, eu acabei sofrendo essa desilusão e eu acabei culpando a Deus. Eu esqueci de tudo que Deus havia feito por mim e acabei culpando a Ele por algo, né, que foi uma má escolha minha. E aí eu comecei a errar, e aí eu me afastei novamente, e aí dessa vez foi pior. Porque aí eu comecei a ter depressão, crise de ansiedade. A minha pior crise de ansiedade foi quando eu acordei em uma madrugada, 3 horas da manhã, e eu tinha todos os sintomas de infarto. Eu estava com muita dor no meu peito, meus braços formigavam. E eu desci na casa dos meus pais, né, e pedi ajuda para eles. E ali eu vi que, né, era o mal, mas ainda eu não conseguia voltar. Então eu continuava naquela vida, né. Então eu vivia em cima de uma cama chorando, eu tinha vontade de morrer. Eu não tinha razão de viver, eu senti uma tristeza muito profunda. Os meus relacionamentos eram todos frustrados, né? Eu não tinha mais vontade de viver. Foi quando uma amiga, né, me fez o convite para que eu voltasse. Eu decidi voltar porque eu não aguentava mais sofrer, né? Eu tinha um vazio muito grande, uma tristeza, não aguentava mais aquele sentimento ruim, aquela vontade de morrer, né? Eu tinha muitos desejos ruins dentro de mim. Então eu decidi voltar. E quando eu voltei, eu pedi paz para Deus. Eu falei, Deus, a única coisa que eu desejo é que o Senhor me dê paz. Se o Senhor me der paz, eu nunca mais vou te deixar. E foi o que eu recebi naquele momento. Então, quando eu recebi aquela paz, eu tive a certeza que Deus estava me aceitando. Porque eu não voltava por medo. Às vezes eu olhava e falava, mas poxa, depois de tudo que eu fiz, o Senhor vai mesmo me aceitar? Olha tudo que eu fiz. Mas naquele momento, ali eu tive certeza que Ele me aceitou. E eu comecei minha caminhada. Eu cheguei, assim, próximo à Fogueira Santa, né? Então, ali eu vi uma oportunidade de mudança de vida. Porque eu não tinha mais razão de viver. Então eu falei, meu Deus, é o meu tudo pelo tudo do Senhor. Eu não tenho nada, não tenho mais nada. Então ali eu entreguei, montei meu sacrifício. E não foi só o financeiro, né? Foi principalmente o espiritual. Então eu coloquei ali a minha vida, a velha Camila, os meus achismos, meus orgulhos, eu coloquei tudo no altar. Foi então que eu recebi. E houve uma mudança de dentro para fora, onde não havia mais alegria, onde havia só tristeza, houve de fato uma alegria que vinha de dentro para fora, onde eu não precisava de nada, ninguém, para ter aquela alegria. Não precisava de amizade, relacionamentos, trabalho, precisava de nada. Então, aí você fala que tem alegria. Isso. Qual a diferença agora das outras 2 vezes? Sim, Porque senhor. quando você era menina lá, 15 anos, você se tornou obreira. Sim, senhor. E você achava que tinha o Espírito Santo. E não tinha. Na outra vez, a mesma coisa. Sim, senhor. O que mudou agora, Camila? Como é que você pode ter certeza que o que aconteceu nas 2 vezes anteriores não vai acontecer de novo agora com você? Bispo, eu tenho a certeza hoje que eu tenho o Espírito Santo. E eu não consigo mais me ver sem Ele. Sabe? É como se me tirasse Ele, tirasse a minha vida. Eu não consigo me imaginar sem o Senhor Jesus. É o meu bem mais precioso. Eu posso perder tudo, mas se eu perder Ele... Os frutos, as atitudes... Sim, senhor, com certeza. Mudaram em você. Com certeza. Hoje eu sou tranquila, eu sou calma, eu não tenho mais vontade de morrer, eu sou feliz, eu sou alegre. Eu tenho forças para lutar contra o pecado, né? Isso é importante. O Espírito Santo ajuda, né? Sim, senhor. Ele não é como o bispo Renato fala, não é trilho. O Espírito Santo não é trilho que você tem que seguir ali e não pode desviar. Ele é guia, ele guia. E a gente que tem que decidir seguir a orientação que ele dá. Agora, sem ele, é muito mais difícil, né? Então, imagina você andar no escuro. É muito mais difícil que você ter um caminho iluminado. Ele não vai forçar você a ir por aquele caminho, mas ele vai iluminar o caminho para você. Então, andar ou não naquele caminho é uma escolha sua. Mas o Espírito Santo é o caminho que nos guia. Agora, imagina você viver no escuro. Imagina. Você não ter luz, nem um facho de luz, você viver e você ter que fazer as coisas. É assim que muitos vivem a vida sentimental, a vida financeira, a vida espiritual. Quer dizer, a pessoa, ela tenta caminhar sem conseguir enxergar. Como que ela vai? Ela vai no tato, vai tocando, vai se arrastando, ela vai na sorte, né? E muitos se machucam assim. Por isso que viver sem o Espírito Santo é suicídio espiritual. Você tem que buscá-lo, você tem que achá-lo acima de todas as coisas na sua vida. Você tem que querê-lo mais do que qualquer coisa na sua vida.
Quando isso acontece, ele vem. E quando ele vem, ele preenche esse vazio. Ele passa a te guiar, te orientar. Aí sim você tem paz de verdade. Entendeu? Força Jovem ajudou você? Ajuda você, Camila? De alguma forma? Quando eu cheguei, foi uma obreira, inclusive, da Força Jovem, a esposa do líder da FJU lá de Mauá. Ela me auxiliou, porque eu cheguei e eu não tinha mais fé. Eu falei para ela, olha, eu não acredito muito mais em tudo isso, mas eu não tenho outra porta para bater. Então, a minha fé, ela estava ali do tamanho de um grão de mostarda, ela estava pequena. E ela falou assim, não, mas se você tem um pouquinho de fé, eu consigo te ajudar. É suficiente. É né? suficiente, exatamente. E ela começou a me orientar, começou a me ajudar, e eu comecei a caminhar na fé. Graças a Deus. Hoje você trabalha, estuda, está fazendo o quê? Sim, senhor, eu trabalho com vendas e estou fazendo faculdade de gestão comercial. E a vida sentimental, como é que tá? Tá abençoada, graças a Deus, conheci uma pessoa. Nós estamos noivos, né? Vamos casar em outubro. É mesmo? Hoje, graças a Deus, eu encontrei a felicidade sentimental, espiritual, financeira. Hoje eu sou completa, graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus. É isso aí. E você também pode encontrar e começar a andar no caminho certo. A decisão é sua. Tá bom? A gente volta já já, não sai daí não. O Matheus está aqui com a gente e vai compartilhar a história dele também. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado, no Mercado Livre Arena Pacaembu e também em todo o Brasil. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita. Caravana Vem Ver Israel 2025. Viva uma experiência única na Terra Santa. De Cesareia ao Monte das Bem-aventuranças, do Mar Morto ao Muro das Lamentações, cada dia será inesquecível. Visitaremos locais históricos como Monte Carmelo, Nazaré, Cafarnaum, Getsemane e muito mais. Você terá a chance de ser batizado no Rio Jordão, navegar no Mar da Galileia, caminhar pela cidade de Davi e reviver momentos marcantes da fé. A viagem inclui hospedagem, refeições especiais e momentos de reflexão nos lugares onde tudo aconteceu. Saída de São Paulo para Israel, 5 de junho. Retorno para o Brasil, 13 de junho. Uma caravana para fortalecer sua fé e transformar sua vida. Vem e vê! Não perca essa oportunidade. Para mais informações, entre em contato. Cinco sinais de uma vida sem cor. Primeiro sinal: solidão. Você está cercado de gente, mas sente que ninguém realmente vê você. Segundo sinal: emocional abalado. Um turbilhão de sentimentos que ninguém entende. Um peso no peito que não passa. Terceiro sinal: vive por viver. Os dias passam, mas nada faz sentido. Você apenas existe. Quarto sinal: vazio que nada preenche. Você já tentou de tudo: amigos, festas, viagens, mas a angústia continua bem viva aí dentro. Quinto sinal: vive medicado. Os remédios aliviam, mas não curam, porque a dor que você sente vai além do que os olhos podem ver. Se um ou mais destes sinais acontecem com você, chegou a oportunidade que você tanto queria para vencer o que tem tirado as cores de sua vida.
Evento Vida a Cores. Neste domingo, 23 de março, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Acesse universal.org/localizar para encontrar o templo mais próximo de você. É hora de sua vida voltar a ter cor. Você não contou pra ele o que aconteceu comigo na estrada para Damasco? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, Caifás. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas antes, pra mim, o que era ganho, hoje eu vejo como perda. Por causa de Jesus. Eu era um homem diferente quando Michel era pequeno. E o nosso relacionamento sofreu por causa disso. O senhor lembra quando eu, a mãe e a Michelle, a gente foi pra praia catar latinha pra conseguir comprar comida? Isso é coisa do passado, Michel. Então por que a gente sofre com isso até hoje, pai? Michel, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que te faltou pra você escolher esse caminho? Eu vou dizer o que tu é. Tu não é nada, Michel. Tu é só a bucha do dono do morro. Eu e o seu pai sempre demos duro pra vocês terem melhor do que a gente teve. Melhor não é suficiente. Mas sabe que eu não me rendo, por isso que eu sempre me lembro. Eu sou o que um dia já fui, saindo do escuro, buscando uma luz. Quem chegou é o dono do pedaço. Todo mundo tá na correria entre o bem e o mal. Vamos bater um papo com o Matheus, que está aqui com a gente. Tudo bem, Matheus? Sim, senhor. Você é da onde aqui? Sou da igreja de Tremembé, bispo. Tremembé, né? Qual o dia do encontro jovem, endereço, horário? Fica à vontade já. Dia do encontro jovem lá é sábado, às 3h30. O endereço é a Avenida Mário Pernambuco, número 41, bispo. E você está há quanto tempo Força Jovem? Bispo, eu tô há 5 anos no Força Jovem. 5 anos. Sim, senhor. E conta pra gente a tua história. Bispo, eu nasci na igreja, né? Eu cresci na igreja com meus pais, com a minha mãe. Ela também, né? Praticamente. Sim, deu o que deu aí. Eu nasci na igreja. Então, desde o momento, desde criança, eu fui criado, né, na IBI. Depois eu passei pela FTU. E no momento da FTU eu deparei com a minha adolescência. Então, onde eu tive momentos na minha escola, com amizades, com pessoas que eu conheci ali, e me mostraram o vício dos jogos. Então, até o momento eu não era viciado em jogos, continuava indo na FTU frequentemente nas reuniões. Videogame, você diz? Computador? Sim, videogame, no caso era videogame mesmo. E era online, então, a partir do momento que eles me chamavam, olha, vamos jogar esse jogo aqui, eu ia e topava com eles. Mas os jogos que eu sempre jogava e gostava de jogar, no caso, eram aqueles jogos que não tem fim. Então, aqueles jogos que não era que você concluía uma fase e terminava, não. Eram jogos continuamente que sempre tinham atualizações. Então, eu sempre ficava naquele vício. Então, a partir do momento que eles eram melhores que eu falava, não, tenho que ser melhor que eles. Então, começava a treinar, começava a me esforçar cada dia mais naquele vício. Então, eu deparei que meus pais começaram a observar que eu estava viciado. Mas, dentro de mim, eu sabia que eu não estava. Então, eu pensava que eu não estava. Então, eu falava, não, eu não sou viciado. Como que eu posso me viciar em vícios de jogos? Não tem como. Então, isso era sempre dentro de mim, sempre falava isso pra mim. Mas meus pais observavam, olha, você já passou a noite inteira jogando. Amanhã você tem escola.
como que você vai acordar amanhã na escola? E eu jogava escondido deles. Teve um momento que eles tentaram a me proibir, olha, você não vai jogar mais isso. Você não vai jogar mais isso porque isso está fazendo mal para você. A gente, como pai, a gente entende que isso está fazendo mal para você e a gente quer o nosso bem. E ali eu comecei a chorar, bispo. Eu chorava de raiva. Eu rangia meus dentes. Quando eles me colocavam, em outras palavras, em castigo realmente, tirava o videogame, tirava do meu quarto. Então, ou seja, eu estava tanto compulsivo com aquilo que eu só queria aquilo dali. Teve uma época que eles falaram, não, a gente vai fazer alguma coisa com o Matheus. A gente vai tentar tirar isso dele, né? Vamos tentar tirar ele de alguma maneira. Me chamaram, ó, vamos para uma piscina, vamos para um parque, vamos para um Hop Hari. E eu falava, não, eu quero ficar em casa. Que tipo de jogos? Eu jogava muito jogo de tiro, muito jogo de Fortnite, essas coisas. Então eu gostava de jogar aqueles jogos porque me davam aquela adrenalina. Então, ou seja, me preenchia aquele vazio. Porque muito tempo da minha infância, eu era filho único. Então eu não tinha nenhum irmão para compartilhar minhas experiências, para brincar com ele. Então eu dependia daquelas amizades e juntamente com os jogos eu me preenchia. Então aquele sentimento que eu tinha dentro de mim, eu conseguia me aliviar nos jogos. Mas a partir do momento que os meus pais começaram a me prender, em outras palavras, e aquilo para mim era o meu bem-estar, né? Aquilo para mim era o meu benefício. Então eu não entendia como que eles vão me privar disso, sendo que aquilo dali para mim está fazendo tão bem. Mas começou a me atingir. Então, cada dia mais eles tentavam fazer propostas novas para que eu vinha deixar aquilo de fato. E isso continuando eu ia na igreja. Eu ia na igreja de quarta, de sexta-feira. Você ficava agressivo por causa dos jogos? Bispo, eu chegava a ficar agressivo. Com meus pais, principalmente. Eu faltava com educação, respondia a minha mãe. Quando a minha mãe falava, olha, você não vai jogar, passava por cima da voz dela. Então, chegava a passar por cima de tudo e eu fechava a porta do meu quarto. Fechava a porta do meu quarto, porque eu via que eles iam tentar entrar lá para me tirar de lá, para que eu não venha ficar lá. Então eu fechava a porta do meu quarto, não queria saber mais de ninguém. Só queria saber de eu e o jogo, só apenas isso. E eles não conseguiam entender isso. Então para mim o problema em si era eles, porque eles me privavam disso. Então o problema em si não era o que estava dentro de mim, mas eram meus pais. E com isso eu comecei a observar que quando eu ia na igreja, eu ouvia o que era da verdade. Então eu ouvia que eu tinha que de fato deixar isso, mas eu não tomava iniciativa para deixar. E a partir do momento que eu fui me envolvendo na adolescência, né, fui crescendo, as amizades também me influenciaram ao vício da pornografia. Então, eu estava ali no quarto, jogando o jogo, né, videogame, e quando eu já ficava exausto, cansado, ao extremo, eu já ia para a pornografia. Então, acessava o site, assistia aqueles conteúdos impróprios, e aquilo dali, a minha mente, ela começava a ficar poluída. Então, eu já ficava exaustivo a passar vários tempos jogando, e também a começar a assistir horas e horas de pornografia. E então, aquela angústia entrava na minha alma, aquele sentimento ruim entrava na minha alma. E aí eu comecei a deparar com essa situação. Então, cada dia mais, a minha vida, em outras palavras, ia ficando pior. Então, eu não tinha mais paz. O meu quarto, para mim, era a única solução, porque eu não queria sair de fato. Eu não queria ir para um parque, ir andar, caminhar, que é o que um jovem gosta de fazer, né? Mas eu não queria isso. Então, não tinha amigo real, né? Só virtual também. Só virtual. Comecei a me envolver até com amigos virtuais de outros estados. Olha, vamos fazer isso daqui, eu sei que se você fazer isso daqui, a gente vai conseguir mais benefício nesse jogo aqui, a gente vai conseguir ser do ranking mais acima. Então, essa era a minha estratégia. Era ficar ali e me preencher esse vazio com eles. E com esses jogos. E a partir disso, consequentemente, com o vício da pornografia. Então, eu comecei a me envolver, a me masturbar. Mas isso tudo acabou gerando esse desgaste. E quando eu chegava na igreja, eu ouvia de fato o que eu tinha que fazer, mas não colocava em prática. Sempre houve um erro em eu não colocar em prática, de fato. Então, ficava nos meus pensamentos, mas eu deixava levar pelo sentimento, pela emoção, pelo desejo ali na vontade, na hora. Olha, eu não vou fazer isso não. Eu não vou ler a Bíblia, eu não vou realmente fazer o que o pastor está falando de fato para eu fazer. Eu vou continuar nisso aqui, porque isso aqui para mim é bom, para mim é prazeroso isso. Mas aí chegou um momento que, por eu estar no fim do processo da FTU, né, minha idade está chegando de estar no Força Jovem, né, o obreiro tentou me apresentar para o Força Jovem. Olha, vamos para o Força Jovem. Você já foi para uma vez no Encontro Jovem? Eu falei, não, nunca fui. E ele sempre tentava me puxar no Força Jovem. Né? Vamos para Força Jovem, tem futebol, tem as atividades, são bem bacanas, são bem legais, mas eu não queria ir, porque eu não queria me envolver novamente em um grupo, porque se para mim o problema era o FTU, se o problema o FTU para mim não resolveu,
Então por que eu vou me envolver de novo em um grupo, estar com Força Jovem, sendo que vai resolver? Sendo que para mim isso eu não achava que era o problema de fato. Então, a partir do momento que eu falava, não, eu não quero ir, mas ele continuou, insistiu em mim. Ele falou, você vai vir, eu vou te passar lá, você vai vir junto comigo e aí você vai vir para Força Jovem. E a partir do momento eu vi pelo primeiro encontro jovem, que foi no sábado, né? E foi o encontro jovem, eu lembro até hoje, trocando as lágrimas, né? E naquele encontro jovem, eu lembro que ele falou, olha, vai você e leva mais seus amigos. E eu chamei, até na época eu tinha conseguido chamar uns 2 amigos, 3 amigos da escola, e a gente foi Força Jovem. E eu lembro que eu cheguei naquele encontro jovem e meus amigos, eles começaram, participar disso aí, nada, isso aí é besteira. E eu falei, não, eu quero realmente prestar atenção aqui. E foi o primeiro momento que eu percebi que eu deixei de fato as minhas amizades de lado. A partir do momento que eu estava priorizando as minhas amizades, eu vi que de fato eu estava começando a priorizar Deus. Porque eu falei, olha, deixa eu focar aqui agora nesse momento, nesse encontro. E eu lembro que o coordenador falou, você tem que trocar as lágrimas. Então, ou seja, você tem que trocar as lágrimas de tristeza por lágrimas de alegria. E naquele momento eu via que eu ficava no meu quarto chorando, mal, triste, sem meus pais saberem, porque se meus pais soubessem, eles iam tentar fazer alguma coisa para me tirar daquilo, mas eu não conseguia trocar aquelas lágrimas de fato. E ali naquele momento, aquela palavra que ele falou, eu falei, olha, eu tenho que realmente deixar. Eu tenho que realmente deixar de uma vez por todas. Porque o meu problema não está em vir na igreja. O meu problema não está em deixar de vir. O meu problema, de fato, está em deixar as minhas atitudes, em deixar o que é de errado. Esse tem sido o meu problema. Que eu não coloco essa atitude, eu não deixo essa lágrima de tristeza. Eu continuo com aquela lágrima de tristeza e eu não troco ela por alegria. Então isso é o que eu me deparei naquela situação. E eu falei, não, meu Deus, naquele momento que entrou a busca, eu falei, olha, eu deixo aqui. Eu deixo tudo nesse altar. Tudo que vinha até aqui, esse vício que eu sei que é de errado, que me leva a essas amizades que não vão me levar a nada. Porque o que eles me queriam me levar era pro fundo do poço, em outras palavras. Eu vou me deixar aqui, eu deixei as minhas amizades, deixei o vício dos jogos, deixei o vício da pornografia, tudo no altar. E naquele momento, no próprio encontro jovem, ele falou, olha, se você quer de fato viver uma nova vida, se de fato você quer deixar e sepultar isso mesmo, você realmente a passar daqui e ter lágrimas de alegria, então se decida hoje batizar nas águas. E naquele encontro jovem me decidi batizar nas águas. Foi uma sinceridade, teve uma entrega da minha parte naquele encontro jovem. Foi meu primeiro encontro jovem, mas eu falei e foi de fato o que aconteceu. Foi um encontro jovem para mudar a minha vida. E naquele encontro jovem eu me batizei, eu lembro que estava na época da pandemia ainda, então não podia haver, né, o batismo de fato na piscina, mas eu aceitei a aspersão de água. E naquele momento eu fui batizado. E eu saí dali, bispo, com uma alegria já. Eu já estava puro, eu já estava limpo. Eu sabia que a partir daquele momento, se eu pegasse de fato firme com Deus, eu conseguiria ter uma nova vida. E no momento do batismo, eu lembro que na época que a gente estava tendo era o jejum de Daniel. E naquele jejum de Daniel, eu falei, estava no início do jejum de Daniel, estava começando agora o jejum de Daniel. Eu falei, agora é a oportunidade. A oportunidade que eu tanto queria de receber o Espírito Santo, de ser uma nova pessoa, de fato, de ser feliz, é agora. E aí eu me lancei nesse jejum de Daniel, bispo. Eu lembro como se fosse ontem, eu comecei a ler a Bíblia, coisa que eu não lia. Então comecei a ler a Bíblia diariamente, comecei a jejuar, comecei a de fato deixar o que é de errado, que era para mim, que era o vício dos jogos. Eu nem queria saber mais. Eu tirei meu videogame do quarto, falei, olha pai, vende aqui que eu não quero saber mais disso. Falei até isso para eles, vende aqui porque eu não quero saber mais disso. E eu deixei de fato, deixei o vício do videogame. A partir do momento que eu comecei a me envolver no jejum de Daniel, eu percebi que a pornografia me deixava eu ficar impuro. Então, os pensamentos impuros, aqueles pensamentos que eu não queria mais. Então, eu deixei a pornografia também. E tudo isso foi uma bênção na minha vida, bispo. Por eu ter realmente colocado em prática o jejum de Daniel. Então, aquele propósito realmente mudou a minha vida nesse sentido. E eu estava determinado, a partir do momento que eu iniciei esse jejum, a sair dele apenas com o Espírito Santo. Eu não estava determinado de sair dele sem o Espírito Santo. Então, eu falei, meu Deus, eu vou receber o Espírito Santo nesse jejum. Por mais que eu ainda tenha me batizado recentemente, mas eu quero receber o Espírito Santo e eu vou receber ele de fato. E eu lembro que os dias iam se passando, né, são 21 dias, e os dias iam se passando. E estava chegando o momento
de acabar o jejum. E eu falei, poxa, meu Deus, não é possível. Houve uma entrega da minha parte. Eu entreguei tudo, eu deixei tudo que é de errado. Eu deixei meus pensamentos, deixei minhas amizades, deixei todos os vícios. E por que eu não vou receber? Por quê? O que falta de mim, sendo que eu já entreguei? E eu lembro que, a partir desse momento, eu falei com Deus, eu vi que de fato eu tive um encontro com Deus. Então eu falei com Deus, poxa, ali eu reconheci. Ali eu reconheci de fato quem eu era. Aquela pessoa que realmente teria que depender de Deus para a minha vida toda. E eu lembro que no último dia, eu já estava revoltado, bispo. Eu já estava revoltado. Poxa, como não é possível que eu ainda não recebi o Espírito Santo? Hoje tem que ser o dia. Hoje tem que ser o dia de eu receber o Espírito Santo, de fato. E eu lembro que foi no domingo, pela manhã, eu falei, não, hoje eu vou na primeira reunião do domingo. E eu tenho que receber esse Espírito Santo. E aí eu coloquei a minha melhor roupa, tomei banho, fui na reunião e eu nunca sentava no primeiro lugar. Geralmente eu sentava mais afastado, porque eu não gostava de me envolver muito na igreja. E eu sentei no primeiro banco. E eu falei, meu Deus, hoje eu vou receber o teu Espírito. E ali eu comecei a me envolver naquela reunião. Eu comecei a ouvir a palavra. No momento da busca, quando o bispo determinou, receba o Espírito Santo. Ali naquele momento, bispo, eu já tinha certeza. Eu já tinha certeza da minha salvação, já estava garantida. A paz, aquela certeza de fato que o próprio Deus coloca dentro da gente, é uma alegria muito grande, bispo. Então, ali naquele momento, naquele domingo, foi o dia que eu recebi o Espírito Santo de fato. E eu realmente saí de lá com essa certeza. Faz quanto tempo isso? Bispo, faz 4 anos, bispo. O que mudou em você, Valinho? Bispo, hoje eu sou uma pessoa totalmente transformada. Aqueles problemas que eu tinha antes, como vício de pornografia, vício de jogo, hoje eu nem penso. Hoje a minha intuição em si é ajudar pessoas que passam por isso. E o que mudou em você desde esse dia? Bispo, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida mudou de uma maneira absoluta. Então, aquele problema que eu tinha de fato dos vícios, nem se passava mais na minha cabeça. Aquilo dali não era o problema mais não. Eu queria de fato agora ajudar pessoas. Então, a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, aquele vazio, aquela necessidade que eu tinha, que eu encontrava em amizades, que eu encontrava no vício dos jogos, que eu encontrava no vício da pornografia, nunca mais teve. Porque o vazio foi preenchido por ele. E a partir daquele momento eu falei, não, agora é minha vez de fazer parte do Força Jovem em si de verdade. Se o Força Jovem realmente mudou a minha vida, desde aquele encontro jovem, então eu vou colocar toda a minha força nesse grupo. E eu comecei a me envolver mais no Força Jovem. Então, comecei a participar das mais reuniões, participei do Algo a Mais, participei de todas as reuniões. E ali eu via que os jovens também vinham chegando, os jovens novos, e eu percebi que muitos, aqueles que eu conversava, tinham um problema que eu já tinha passado. Então, a partir daquele momento, eu comecei a falar com eles. Olha, esse problema eu já consegui superar. Esse problema eu já consegui passar. E daquele momento eu comecei a ajudar esses jovens nesse sentido. Então, hoje você tem amigos de verdade ali, né? Sim, senhor. Não é amigo virtual mais não, né? Não, senhor, é amigo de verdade. Você falou do perigo dos jogos, da pornografia, que é um alerta que fica para você. Eu lembro que ele mencionou que os jogos que ele jogava não tinham fim. Não tinha fim. Por que não tem fim? Justamente para eles não perderem você, para você continuar ali viciado. Igual a rede social hoje. Hoje você tem o que é chamado de tela infinita. Você entra ali no Instagram, no Facebook, você vai passando assim, o TikTok não vai acabar nunca aquilo ali. Você vai ficar vendo aquilo ali, vai mudar sempre. E o objetivo daquilo ali é justamente para que ele segure a pessoa naquele vício, que são os jogos de hoje. Porque você está jogando um jogo, acaba a primeira fase, a segunda fase, você chega no fim, acabou, você não vai jogar mais aquele jogo. Não tem mais graça. Né? Então a ideia é de realmente de segurar a pessoa, de viciar a pessoa ali para que ela fique dependente daquilo ali. E hoje a gente tem visto muitos jovens, crianças, dependentes do jogo como uma droga. Assim como um adulto é viciado em cocaína. Faz tão mal quanto. A pessoa fica nervosa. Às vezes, de tanto dar tiro no jogo, o sonho dela é atirar em alguém. Né? Carro de velocidade. Dirige carro de velocidade. Quer pegar um carro, quer correr na rua. Crime. Tem jogo que leva a pessoa a roubar, a crime, a ser o bandido, né? O bandido fashion ali no jogo. Depois ela vai querer fazer aquilo ali. O que não falta é besteira por aí. Eu acho uma perda de tempo. Eu aconselho jovens a não ficar perdendo tempo.
tempo que você está aí na pornografia, nos jogos, vai aprender uma língua, né? Vai estudar alguma coisa, vai fazer um curso, investir em você mesmo, que depois isso vai te ajudar. A pornografia e os jogos não vão te ajudar, não. Pode ter certeza disso. Pelo contrário, vão ser como uma âncora te amarrando. Imagina o navio querendo partir com uma âncora, né, solta. Ele vai botar maior força e não vai conseguir sair dali. Então, puxa essa âncora, sai dessa. Ah, mas eu quero atividades, eu quero fazer coisas. Por isso que o Força Jovem existe. Aí o que não falta é atividade aqui. Mas são atividades saudáveis que vão te ajudar, ao invés de prejudicar. Fica a dica para quem quiser. Hoje a gente tem algo a mais, 7h30 da noite, aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. É uma reunião para quem quer aprender, para quem quer crescer, para quem quer desenvolver na fé. E você é o nosso convidado, tá bom? Encontro Jovem nesse sábado, às 16 horas, também aqui na Avenida Celso Garcia, 499 no Brás. E como eu falei, os eventos estão chegando por aí. A gente vai ter o Família Pé da Cruz, Sexta-feira Santa. A gente tem o Mega Dance chegando em meados de maio. As companhias de dança já estão se organizando para competir. Se você curte música, dança, então procura o Força Jovem mais próximo de você. Quem sabe você não pode participar dessa 4ª edição do Mega Dance Musical. A gente está aqui para você, para te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Matheus Camira, dá tchau para eles lá. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Depois da cruz. A história do mundo nunca mais foi a mesma. Depois da cruz, você e sua família também poderão ter uma nova história. Família ao Pé da Cruz. O maior evento pelas famílias de 2025. 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, feriado, no Mercado Livre Arena Pacaembu e também em todo o Brasil. Acesse familiaaopedacruz.com ou aponte a câmera de seu celular para o QR Code na tela. Para mais informações, locais e endereços. Entrada gratuita. Caravana Vem Ver Israel 2025. Viva uma experiência única na Terra Santa. De Cesareia ao Monte das Bem-aventuranças, do Mar Morto ao Muro das Lamentações, cada dia será inesquecível. Visitaremos locais históricos como Monte Carmelo, Nazaré, Cafarnaum, Getsêmani e muito mais. Você terá a chance de ser batizado no Rio Jordão, navegar no Mar da Galileia, caminhar pela cidade de Davi e reviver momentos marcantes da fé. A viagem inclui hospedagem, refeições especiais e momentos de reflexão nos lugares onde tudo aconteceu. Saída de São Paulo para Israel, 5 de junho. Retorno para o Brasil, 13 de junho. Uma caravana para fortalecer sua fé e transformar sua vida. Vem e vê! Não perca essa oportunidade. Para mais informações, entre em contato. Cinco sinais de uma vida sem cor. Primeiro sinal: solidão. Você está cercado de gente, mas sente que ninguém realmente vê você. Segundo sinal: emocional abalado. Um turbilhão de sentimentos que ninguém entende. Um peso no peito que não passa. Terceiro sinal: vive por viver. Os dias passam, mas nada faz sentido. Você apenas existe. Quarto sinal: vazio que nada preenche. Você já tentou de tudo: amigos, festas, viagens, mas a angústia continua bem viva aí dentro. Quinto sinal: vive medicado. Os remédios aliviam, mas não curam, porque a dor que você sente vai além do que os olhos podem ver.
Se um ou mais destes sinais acontecem com você, chegou a oportunidade que você tanto queria para vencer o que tem tirado as cores de sua vida. Evento Vida a Cores, neste domingo, 23 de março, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus. Acesse universal.org/localizar para encontrar o templo mais próximo de você. É hora de sua vida voltar a ter cor. Você não contou pra ele o que aconteceu comigo na estrada para Damasco? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens, Caifás. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Mas antes, pra mim, o que era ganho, hoje eu vejo como perda. Por causa de Jesus. Eu era um homem diferente quando Michel era pequeno. E o nosso relacionamento sofreu por causa disso. O senhor lembra quando eu, a mãe e a Michelle, a gente foi pra praia catar latinha pra conseguir comprar comida? Isso é coisa do passado, Michel. Então por que a gente sofre com isso até hoje, pai? Michel, o que foi que eu fiz de errado? O que foi que te faltou pra você escolher esse caminho? Eu vou dizer o que tu é. Tu não é nada, Michel. Tu é só a bucha do dono do morro. Eu e o seu pai sempre demos duro pra vocês terem melhor do que a gente teve. Melhor não é suficiente. Mas sabe que eu não me rendo, por isso que eu sempre me lembro. Eu sou o que um dia já fui, saindo do escuro, buscando uma luz. Quem chegou é o dono do pedaço. Do mundo tá na correria entre o bem e o mal. Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade na sua verdadeira essência. Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo Descobrindo o Brasil para embarque imediato. Já imaginou embarcar em uma viagem e descobrir tudo o que há de melhor no nosso Brasilzão? Então prepare o seu passaporte e venha conosco. Cultura, educação, beleza natural, entretenimento e muito mais. Tudo isso você pode acompanhar no canal oficial da Força Jovem Universal. Se inscreva e ative as notificações para não perder isso e muito mais que acontece na FJU. Descobrindo o Brasil. Quando tudo parecia perdido, eles tomaram uma decisão que mudou a sua vida.
Conheça histórias de superação no FJ UDOC. Assista em nosso canal do YouTube Força Jovem Universal. Uma decisão para sua maior transformação. Mesmo quando o caminho parece se perder, não desista, há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Quando a tristeza parece ser a sua única amiga e a dor é um eco constante em seu coração, lembre-se das vezes que você já superou. Cada passo é uma vitória, uma lição. Eu sei que a batalha pode ser difícil de enfrentar, mas há um futuro que está esperando por você. Cada lágrima, cada esforço, tudo tem um valor. E a sua história ainda está por se escrever. Não desista, há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã E o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Acredite na luz, acredite no amanhã. Você é mais forte do que imagina, não está sozinho. Há um propósito, há uma razão para estar aqui. E mesmo quando tudo parece desmoronar, a esperança. Não desista, há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. Há uma manhã e o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Não desista, há uma luz no fim do túnel. A tempestade vai passar, eu te prometo. há uma manhã E o sol vai nascer. A vida é preciosa, vamos juntos viver. Estamos mais juntos do que nunca.